A paz de Cristo para todos. Prazer e alegria estar aqui com vocês. Obrigado, meu amigo Luciano Subirá, pelo privilégio, pela oportunidade. Eu sempre digo que estar diante da Igreja de Jesus é honra para qualquer ser humano. Nós, réis mortais, diante da Igreja do Deus Todo-Poderoso. Eu me considero privilegiado, honrado de estar aqui. Está acompanhando, desde que passou pela nossa igreja, o John Bevy, um cara diferenciado e que eu tenho certeza que vai abençoar muito. Além dos homens que já falaram aqui, eu sei que tudo bênção. Alguém pode estar perguntando assim, o pastor chegou no púlpito, cadê a Bíblia? Cadê o telefone, o smartphone, a Bíblia fone? Será que está dentro da caixinha? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que está dentro da caixinha é meu óculos. Eu falei para o pastor Luciano Subirá que depois da minha palavra vai vir o John Bevy, um cara contextualizado da palavra, que não refresca para pecado, que não negocia princípios. Aí Deus colocou uma coisa no meu coração para falar com vocês. Eu vou falar aqui essa noite com vocês, evidente que são alguns, porque a lista é muito grande, e eu teria que ocupar a conferência. Eu vou falar sobre erros e acertos do meu ministério. Eu não sou pastor há muito tempo, mas não sou pastor agora. Eu sou pastor há quase 36 anos. Então, não sou pastor tão antigo, mas também não sou tão novinho. Eu ainda tenho muito que aprender, não tenho nenhuma dúvida de que eu tenho muito que aprender. Mas nesses 36 anos, eu acho que eu posso ajudar a você que é obreiro, a você que é pastor, a você que é povo de Deus, com algumas coisas que eu errei, porque eu sempre tive bronca de ver gente no microfone falar para o povo como Superman evangélico, eu tenho a força, eu sou He-Man. Eu ficava olhando assim, eu falei, caramba, será que eu chego um dia na unha do pé desse caboclo aí que está falando? Porque o cara só mostra grandeza, não vejo fraqueza, será que é só eu que tenho? Então eu quero... Já disse, a lista é muito grande, não dá para ser a lista toda, que aí a gente ia ficar aqui, né, meu filho? Mas eu escolhi algumas coisas dos meus erros e dos meus acertos, e eu trouxe, para mim não esquecer, o meu iFolha. Certo? Como eu não vou pregar, aí eu disse que eu posso esquecer de alguma coisa aqui. Aí eu disse, pelo menos se eu esquecer, olha aqui, para não... daquilo que é tanta coisa que eu errei, aí eu tenho que fazer uma seleção, certo? Eu tenho que selecionar. Então, eu falei, se eu esquecer aqui daquilo que eu acho que é importante, dentre tantas coisas, eu vou deixar apenas aqui 3 textos para você da Bíblia aqui na abertura. 1 Samuel 7,12, até aqui me ajudou o Senhor. É o primeiro texto. Segundo texto, Atos 17, versículo 25 e 28. Porque dele provém a vida e as demais coisas, por ele vivemos, nos movemos e existimos. E o terceiro texto, João 15, 5. Palavras de Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Ok? Bem, eu vou dizer alguma coisa dos meus erros. Nessa minha história como ministro do Evangelho. Número 1, tentar ajudar a Deus. O que é isso, pastor? Eu comecei a minha vida como evangelista. E aí, evangelista nunca foi moleza.
Na minha denominação, porque evangelista não tem igreja, é um ministério, depende de oferta. E aí, eis aí o mistério. Como é que eu vou sobreviver? Plim! Ideia. Vou tentar fazer negócio para poder ter dinheiro para o meu ministério. Fiz o primeiro, quebrei. Não deu certo. Tudo na boa, hein? Tentando fazer alguma coisa por causa do ministério. Tentando dar uma ajuda para Deus para me sustentar. Tentei fazer o segundo negócio. Pim! Quebrei. Tentei fazer o terceiro negócio. Plim! Quebrei também. Tentei fazer um quarto negócio. Para variar, quebrei. Tentei fazer o quinto negócio. Como é que é? Aí o pessoal da minha família disse assim, não faz nada com esse cara não, que esse cara deve estar amaldiçoado, hein? E aí eu tentei fazer um sexto negócio. Chega de quebrar. Aí o Espírito Santo falou comigo, ei, fui eu que te chamei. Eu cuido de você. Todas as vezes que você tenta ajudar Deus em alguma coisa da sua vida, se prepare para quebrar a cara. Se Deus te prometeu algo, se Deus disse que vai fazer algo, não tente ajudar Ele não, você vai quebrar a cara. Segundo erro, vivi no limite, vivi no risco muito tempo. Eu tenho aprendido que quem não se arrisca em nada, em hora nenhuma, não chega a lugar nenhum. Mas viver uma vida num risco o tempo todo é loucura. Eu vivi em alto risco. Começava o mês e eu não sabia como é que eu ia pagar o programa de TV, como é que eu ia levantar o dinheiro. E com um programa em rede nacional, igual um maluco, igual um doido. Vivi no limite do estresse. Muito tempo no limite. Qual foi o resultado disso? Meu filho, o resultado é que a minha agressividade aumentou 10 vezes mais. Se você acha que eu sou... deixa eu rir. E por viver no limite, no estresse, o tempo todo em alto risco, pressionei a minha esposa. Emocionalmente. Eu quase tive um surto psicótico. Depois eu fui entender o que era isso. Eu comecei a perder a noção de realidade. Eram 3 horas da manhã. Eu acordei, meu coração a 1000 por hora, e eu disse, eu vou ficar maluco. Acordei, Elisete, falei, põe a mão na minha cabeça e ora por mim que eu vou ficar maluco. Ela deu um pulo da cama e fez uma oração e eu me acalmei. Depois eu fui entender o que se passou comigo. Agora, eu pressionei a minha esposa pelas minhas loucuras o tempo inteiro. Eu estava na frente da brincadeira, mas ela não estava na vivência. E a mulher, o homem, eu não vou entrar aqui nesse detalhe por causa de tempo, o homem é mais razão, a mulher é mais emoção, então ela sente a pressão emocional. Viu, ô cabra macho? Você pensa que a mulher é igual a você. Só para você ver uma diferença, não estou falando de sexualidade não, é só você ver o ciclo menstrual da mulher. A mulher tem 4 estações em 28 dias, e nós? Nenhuma. A mulher tem 4 estações em 28 dias, cada semana. Na semana da menstruação é o inverno. Na primeira semana depois da menstruação é a primavera. Começa a entrar um hormônio para inibir aquele hormônio. Depois da primavera vem o verão. Mano, tua mulher está na toda. Os hormônios estão aflorados, ela está fértil. Depois entra um outro hormônio e começa a inibir esse hormônio que faz a mulher fecundar, a mulher ficar positiva. Está chegando o outono. 28 dias só para você sentir que a mulher não é igual a você. E os homens submetem as mulheres a uma pressão maluca, porque ele racionaliza, eu aguento, ela vai aguentar. Sabe o que aconteceu com a minha esposa?
Quem conhece a minha mulher, com todo respeito a todas as senhoras, desconfio que Jeová, a forma que fez a minha sogra, antes de Deus jogar fora, pegou um pedaço e fez a minha mulher. Minha mulher é simplesmente extraordinária, incomum, equilibrada, emocionalmente, inteligentíssima. Minha mulher teve um surto psicótico. Ela não teve surto psicótico por causa do diabo. Ela teve um surto psicótico por causa da minha pressão. E um dia, na minha casa, 9h da noite, a minha mulher saiu, porque o surto psicótico é uma maneira de desligar a pessoa para ela não ter talvez um derrame, uma trombose, um infarto, desliga a pessoa. E aí ela variou, perdeu a noção de realidade. Meu filho. Aí eu vi que focinho de porco na tomada. Por que ela teve isso? Porque eu vivi no limite do estresse, do risco, muito tempo. Não precisava ter feito isso. Não precisava ter agido assim. Podia ter agido de outra maneira. Não precisava viver no risco. O reino é de Deus e não é meu. Deus nunca pede uma coisa a você para você se matar e matar a tua família. É nós, sou eu, é você. Isso aqui é um erro meu. Deixa eu ver um outro aqui. É muito, eu fiz uma seleção. Aqui, ó. Ter reações duríssimas por questões subjetivas quando podia ser mais flexível. Ser duro em reações com as pessoas, onde eu podia ser mais flexível, porque não era uma coisa de alta prioridade. Fiz isso várias vezes. Resultado também disso que eu acabei de falar de vocês. Uma coisa chama a outra, uma coisa puxa a outra, e você vai entrando num balaio de gato. Então o cara vinha falar comigo, eu já tinha 5 pedras nas mãos e 2 em cada bolso. Porque se eu errasse as 5, tinha umas 4 para acertar. E reagia com muita força, com muita energia a coisas que eu podia reagir mais manso, mais devagar, e coisas que eu não precisava nem reagir. Você pensa que eu vim aqui contar apenas aleluia, olhem para mim, vocês estão vendo o sucesso total, eu nunca errei, eu nunca falhei, tudo que eu fiz certo. Olha, se eu voltasse no tempo, eu faria a mesma coisa. Ignorante, burro. Não amadureceu, não? Quer dizer que você volta no tempo para ser aquele medíocre daquela fase da sua vida. Eu não faria um monte de coisa. Deixa eu ver mais uma aqui para vocês. Essa aqui é lindo. Deixa eu rir aqui um pouquinho. Tomar decisões baseadas em emoções, axologia, e eu estou sentindo. Sem consultar Deus. Tomar decisões, rapaz. Tomar decisões não é aqui porque eu acho, porque eu tenho experiência e porque é assim. Rapaz, eu fico imaginando, eu vou falar a história de um cara aqui, 2 minutos para você entender. Esse cara era o cara, todo mundo sabe disso, o rei Davi. Em 1 Samuel capítulo 23, Davi consulta a Deus se deve ir a Keila para ajudar o povo a se livrar dos seus inimigos. O Senhor disse, pode ir lá, que tu vai ter vitória. Davi vai e dá vitória ao povo. Se Davi, agora Davi escuta, os filisteus vêm no teu encalço. Se Davi usa a lógica, porque Deus não trabalha com lógica humana. Se Davi tivesse usado a lógica, a história dele não existiria na Bíblia. Qual era a lógica? Se ele ajudou um povo a vencer,
esse povo jamais vai me entregar o inimigo. Afinal de contas, eu ajudei esse povo a vencer um grande inimigo. Eu livrei a cidade. Se vem outro atrás de mim, eles vão me ajudar. Mas Davi não trabalhava com lógica. Davi diz assim: Senhor, o povo dessa cidade vai me entregar aos filisteus? O Senhor falou: vai. Imagina se Davi usa lógica. Bem, eu ajudei esse povo a ficar livre dos seus inimigos. Agora o meu inimigo vem a meu encalço. Lógico, eles vão me ajudar. Davi não trabalhava com lógica, Davi trabalhava com direção de Deus. Cuidado com a lógica da tua vida, que pode ser ilógica. Cuidado com a intuição, que pode estar toda contaminada por várias variáveis. Fala com Deus acerca das decisões importantes da tua vida e não trabalhe com lógica nem com intuição. Eu não preciso consultar Deus se vou comprar um Volkswagen ou um Fiat. Eu não preciso se o carro é branco ou preto. Isso aí eu não preciso. Mas coisas vitais e fundamentais da minha vida, por mais lógica que pareça, eu preciso falar com Deus para ter a direção certa. Porque uma coisa lógica pode levar você a quebrar a sua cara. E eu quebrei algumas vezes porque eu achei que era lógico. E olha que eu estava fazendo a obra de Deus. E daí? Ai, mais uma. Um erro meu. Acreditar em pessoas antes de conviver com elas. Meu sogro, saudoso sogro, um homem de uma sabedoria incrível, ele dizia assim para mim: meu filho, você só conhece uma pessoa depois que você derrubar um saco de 60 quilos de sal com ela. Você já pensou quanto tempo leva para você abaixar um saco de 60 quilos de sal, que você pega só um poadinho para botar na comida? A ideia é o seguinte: como é que você diz que conhece uma pessoa se não convive com ela? Você sabia que o ser humano, ele pode maquiar pela linguagem corporal, gestual, que ele está sentindo aqui dentro? Ele pode estar assim: querido meu amado, aqui dentro, morra desgraçado. Você é linda, olha que lindo esse seu cabelo. Medíocre aqui dentro. Daqui? Eu acreditei em pessoas que eu não convivia com elas e quebrei a cara. Como é que você pode confiar, acreditar em gente, porque o outro falou, porque alguém disse, mas você não conviveu com ela, meu filho? Isso foi um erro meu. Mais um. Ui, vou até beber um pouco d'água. Eu li ali e falei: ai, Jesus, me ajuda. Abrir meu espaço vital e minha intimidade para gente que nunca eu poderia ter aberto. Principalmente como pastor. Vou falar para pastor e vou falar para o povo. Meu sogro ensinou uma coisa para mim. Morreu com mais de 50 anos de pastor só da mesma igreja. Ele disse: filho, pastor é amigo de todo mundo, mas não é íntimo de ninguém. Qual é o problema do pastor ir almoçar? Alguém convidou ele a almoçar? Não tem problema. O pastor jantar e fazer uma visita, eu faço isso hoje. Eu não estou falando disso. Eu saía para passear, para tirar férias, sabe? Com pessoas. Viajava com gente. Eu era pastor. Abri meu espaço vital. Abri minha intimidade. Dei intimidade para alguém. Não porque eu tinha nenhum interesse sobre a pessoa. Não tinha interesse nenhum sobre nada que a pessoa tinha. Mas era o meu amigão na igreja.
Depois falou cobras, lagartos, lagartixas, cachorros e gatos. Porque passeava comigo, tirava férias comigo, entrou dentro do meu espaço vital e da minha intimidade. Cuidado, pastor. Cuidado, pastor. A quem você está dando intimidade? A ovelha da tua igreja. De passear, de viajar, de sair sempre. Cuidado. E para você, irmão, você está botando um cara dentro da tua casa que está de olho na tua mulher? Filha, você está botando essa tua amiga dentro da tua casa que está de olho no teu marido? Quem é que tu está abrindo o teu espaço? Para estar dentro da tua casa e andar com você para lá e para cá o tempo todo e começar a descobrir coisas muito pessoais suas. Olha, minha família não é perfeita. Família perfeita é imperfeita. Ok? Eu também brigo com a minha mulher, eu também discuto com a minha mulher, também tenho desavenças com ela. As pessoas pegam isso como se só você fosse uma família perfeita, que nunca erra, que você nunca fala o que não devia de falar. Como elas estão na tua intimidade, elas vão levar o ponto negativo e te expor. Eu podia continuar a lista, mas é porque tem uma hora aqui para me acabar. Eu podia continuar a minha lista de erros que eu cometi. Mas para não ficar chato, para mim, dava para a mensagem só ficar nele, só nos defeitos. Isso é para você saber, e eu estou falando disso aqui para você entender, ovelhas de Jesus, que pastor não é Superman, que pastor erra, que pastor tem medo, que as coisas também não dão certo para o pastor, que muitas vezes ele fica ansioso por uma coisa e agoniado porque Deus não responde. Você tem que entender uma coisa, a diferença do pastor para você é que ele está revestido de uma autoridade que Deus deu a ele. Mas ele é um ser humano como você, e ele tem que ser referencial, é verdade. Mas não olhe o pastor como super-homem, como um cara que nunca erra, que não tem defeito, que tudo que faz acerta, que é o bam, é o dono da Coca-Cola e da cocada. Se você olha o pastor como um superman, que não tem defeito, que nunca erra, você pode ficar decepcionado quando vê um erro do pastor. Não estou falando de pecados, não estou falando de coisas graves, estou falando de erro que o ser humano comete. E isso perturbar a tua fé. Entenda que teu pastor é uma autoridade espiritual, mas que ele é um ser humano, não deixou de ser ser humano. Os grandes homens da Bíblia cometeram erros, e alguns erros que, se fosse hoje, não entrava na igreja evangélica. Mas Deus disse coisas para esses caras que não disse para ninguém. Deus só disse para Davi: achei o homem segundo o meu coração. Deus só disse para Abraão, amigo de Deus. Só para Moisés. Com esse aí eu falo cara a cara. Quer que eu conte os defeitos deles? Não, né? Vamos deixar para lá, eu já contei os meus. Mas deixa eu contar alguma coisa de meus acertos. Deixa eu contar aqui algumas coisas de meus acertos para você, para te ajudar. Eu sempre fui um cara que tive visão, foco e determinação. Visão, foco e determinação. Essas três coisas. Meu pai, eu sou grato pelo lar que eu fui criado. Eu tive um privilégio que poucos têm. Eu fui criado num lar, meu pai e minha mãe, meu pai é um cara empreendedor e visionário, ele que impregnou em mim isso. Meu pai e minha mãe, educadores seculares de alta formação e educadores cristãos. Meu pai e minha mãe, com alguns outros irmãos, são fundadores, são pioneiros do ensino teológico pentecostal no Brasil. Quando em 1960 fundaram o Instituto Bíblico Pentecostal. Então eu tive um lar muito ajustado, de meu pai e minha mãe, que viveram casados mais de 60 anos. Meu pai faleceu com 95 anos, ano passado, 75 anos de crente, o primeiro Malafaia a se converter, e a minha família tem mais de 300 crentes.
Então eu tive essa escola sensacional. Aí quando eu chego na minha igreja e começo a namorar a minha esposa, que meu pai foi para a igreja da Penha, eu passo a ter uma escola do meu sogro, que foi meu pastor, e com uma outra característica, um homem apacentador, incrivelmente, com uma sabedoria de vida, calmo, pacífico. Então, eu tive a oportunidade de ter a escola de um cara da porretada, que não tinha medo de nada, que me impregnou sonhos. A gente morava numa rua de subida, o carro fazia uma curva e começava a descida, e quando você chegava no topo da rua, eu estava no carro com meu pai, e lá embaixo tinha as montanhas. Meu pai dizia para mim, eu era garoto, tinha 10 anos, 11 anos, meu filho, você está vendo aquilo lá? Aqueles lugares altos, se você for fiel a Deus, Deus te leva a lugares mais altos do que aquilo. Sonhe, você pode chegar a lugares muito altos. 10 anos meu pai me impregnou isso. Eu venho para o meu sogro e para minha sogra, calmos, pacíficos. Então eu tive 2 escolas simplesmente fenomenais. Meu pai e minha mãe, meu sogro e minha sogra, um privilegiadíssimo. Eu não sou o que sou, porque eu sou o cara, mas eu sempre tive visão, foco e determinação. Visão, ver é com os olhos, visão é com a mente. Quando eu falo de visão, eu falo de sonhos e de objetivos. Eu sempre fui um cara de sonhos e objetivos, e aprendi uma coisa: quem não tem visão nenhuma, isto é, quem não tem sonho nenhum e objetivo nenhum, não vai a lugar nenhum. Se você tem sonhos e objetivos, você pode não chegar no lugar dos sonhos, mas eu garanto que você vai chegar muito mais longe de onde você está. Evidente, quando eu falo de sonhos e visão, é sonhos e visão que passa por Deus. É lógico. Mas você sabe que um homem que tem sonhos, o sonho, ele dá sentido à vida. Ele diz para você que tem alguma coisa que vale a pena você lutar. Quanto maior o teu sonho, maior o teu potencial. O que aconteceu no passado não é tão importante quanto o que vai acontecer no futuro, e isso depende dos teus sonhos. O mundo de um homem cego é determinado pelo limite do seu tato. O mundo de um homem ignorante é determinado pelo limite do seu conhecimento. O mundo de um homem que sonha não tem limite. A mente humana precisa de 3 coisas fundamentais. Anote aí, ou grave. As 3 coisas principais que a mente humana precisa. A mente humana precisa de foco, conversa e heróis. Foco, conversa e heróis. O que você quer da vida? É o teu foco. O que você fala com você? Não, isso aqui não. Não é falar na rua, viu, filho? O pessoal vai dizer que você... É quando você está sozinho, você dirigir-se a si mesmo. A grande arte do ser humano é se dirigir a si mesmo. Ok? Então... Isso aqui não. Por que não? Por que sim? Conversa. E heróis. Isso é, quem são seus referenciais? Homens ou mulheres? Sejam do passado, da Bíblia, ou da história, da sua história. Não estou falando de gente famosa. É teu pai, é tua mãe, é um irmão da igreja, é um obreiro, é um pastor. Você precisa disso. E eu sou um cara determinado. Uma pessoa determinada é aquela que decide firmemente. Eu sou madeira de dar em doido. Eu sou um cara... Quando eu tenho a convicção e a certeza daquilo que Deus quer comigo, pode levantar o inferno, pode levantar capeta, movimento gay, esquerdopata, petista, pissolista, o raio que parta, eu vou em frente! Isso aqui é muito interessante que eu aprendi. Meu acerto, grave isso.
eu aprendi a lidar com a raiva. Eu vou te falar um negocinho que você não sabe. Você pode usar a raiva, preste atenção a isso, contra você ou a favor de você. A raiva, a indignação por alguma coisa, você pode usar contra você ou a favor de você. Quando alguém te faz uma coisa, quando alguém pisa no teu pescoço, quando coisas dão errada, quando gente te dá rasteira, quando gente te confronta, raiva, uma reação humana, da natureza humana. Contra você. Não fazer porcaria nenhuma não, vai tomar banho, estou aqui fazendo, vem o pastor me dar bronca. Eu estou trabalhando para Deus, o cara ainda vem encher minha paciência. Vou fazer uma porcaria nenhuma não. Vai encher a paciência de outro? Faço mais nada não. Estou aqui me perturbando, vou acabar esse curso, vou trancar essa matrícula, vai lamber sabão. Você usou a raiva contra você. Escute, meu sogro era um homem que me amava profundamente, mas me confrontava terrivelmente. Ele me amava profundamente, mas aquele velho... Eu falei para ele no final da vida dele, eu já pedi perdão porque eu já te xinguei muitas vezes. Ele ria. Rapaz, aquele cara pisava no meu pescoço, com força. Mas com força. Pesava e ficava rindo. Tá doendo? Ainda não apertei tudo. Meu sogro, cara, foi um mestre, foi um instrutor, um mentor incrível. Porque não me deu moleza para nada. Não me deu moleza. Só que eu ficava com raiva. Ao invés de usar essa raiva contra mim, eu dizia, dentro de mim, esse velho vai morder a língua. Eu vou provar para ele que não é nada disso que ele está pensando. Ele vai ver só. Está pensando que eu vou desistir? Uma vez eu entrei na tesouraria da igreja, nunca me esqueço, eu recebia um salário mínimo de salário. Aí eu fui receber o salário mínimo, ele ficava sentado do lado do tesoureiro. Aí eu recebi o salário mínimo, tirei o dízimo e falei, aí chefia, um dia eu entro aqui e vou dar muitos salários mínimos de dízimo. Ele fez assim. Aí eu falei, o senhor está rindo por quê? Sonha, meu filho, sonhar faz bem para a vida. Rapaz, eu fiquei com uma raiva. Eu olhei para ele assim, contei 1, 2, não pode, ele te exclui da igreja. Não passa do limite que ele vai te arrebenta. Eu falei, valeu, chefia, obrigado. Falei, Jesus, tu vai me ajudar, que esse santo irmão um dia vai morder a língua. Usei a raiva a meu favor. Você está usando a raiva pela injustiça, por alguém que te deu uma rasteira, por alguém que te traiu, por alguém que puxou teu tapete contra você. Quer atacar todo mundo, quer agredir todo mundo, não se relaciona com ninguém, porque tem raiva, porque fez uma bobagem na vida. Ei! Use a raiva a teu favor, rapaz. Porque meu pai, o senhor não conheceu meu pai, o senhor não sabe que era minha mãe, o senhor está falando aí que seu pai foi um homem de Deus, minha mãe, o senhor não sabe que é meu pai? Eu vou dizer minha geração, meu trisavô era pilantra, meu bisavô batedor de carteira, meu avô golpista, meu pai 171 qualificado. O senhor quer o quê? Então mude a história da tua família a partir de você. Fique com raiva disso e disse, Deus, eu vou romper essa história e vou mudar a história da minha família. Coisa boa que eu fiz foi usar a raiva a meu favor. Uma outra coisa boa que eu fiz. Submissão e honra à autoridade. Eu estava na televisão, pregando em cruzadas. Fiz cruzada em Manaus com 500 mil pessoas, em Fortaleza 350 mil pessoas, em São Luís 300 mil pessoas, Rio Grande do Sul, debaixo de chuva, 150 mil pessoas. Cruzada, programa de televisão.
E fui em programa aí, vocês sabem tudo. O pessoal dizia assim, é o pastor Silas da Assembleia de Deus da Penha. Meu sogro não era conhecido. Eu pregava na igreja mais do que meu sogro. Tinha vezes que eu dizia para o meu sogro assim, chefia, eu não tenho mensagem não, arruma outro para pregar, tá ruim. Estou precisando ouvir. Prega, Silas. Prega, Silas. Não, chefia, não dá não. Hoje eu estou ruim, não tem nada. Estou precisando ouvir. Eu pregava mais do que ele. Era conhecido. E a gente de tudo que é lugar do Brasil, para me conhecer, para tirar foto com Kodak naquela época. Eu estou querendo saber qual foi o cara que inventou máquina fotográfica nesses telefones. Ah, miséria do cão, esse trem hoje, cara. Antigamente era Kodak, não sei o quê. E a gente na igreja lá para tirar foto comigo. Ligavam para a igreja e o telefone da casa pastoral ele atendia. Eu pensei assim, aí a igreja do pastor Silas Malafaia? É sim, meu filho, é a igreja dele sim. Ele era o pastor. Agora escute o que eu vou dizer para vocês. Eu era mais conhecido do que ele. Tinha nome na igreja evangélica brasileira. Pregava mais vezes na igreja que ele era pastor porque ele cedia o púlpito. Nunca, repita a palavra que eu acabei de falar. Mais uma vez. Nunca olhei o meu pastor nessas duas dimensões. Assim, assim e assim. Assim e assim. Eu nunca olhei meu pastor como igual. Eu nunca olhei para ele eu como um superior. Eu sempre olhei para ele assim. Eu nunca olhei para o meu pastor. Pregava mais do que ele. Conhecido no Brasil, programa em rede nacional de televisão, programa em rede internacional de televisão, em mais de 100 nações do mundo, dublado em inglês. Mas quando eu chegava na igreja, eu nunca olhei para o meu pastor como igual. Eu olhava para ele, isso aqui é uma autoridade espiritual sobre a minha vida. Porque você pode bajular o teu pastor, o senhor é meu mentor, o senhor é homem de Deus. Com a boca tu fala o que tu quer, meu chapa. O negócio é aqui dentro, é a atitude daqui de dentro. Nunca olhei. Se você chegasse na nossa igreja, e aqui tem alguns membros que estão aqui, se você chegasse naquela época e ficasse na porta da Assembleia de Deus da Penha, como era conhecida, e se você perguntasse a algum membro assim, quem é o pastor aqui, Malafaia ou José Santos? Ninguém ia dizer assim, peraí, depende do ângulo. Nenhum membro da igreja tinha nenhuma dúvida. Se você perguntasse a qualquer membro da igreja, Assembleia de Deus da Penha, quem é o pastor aqui? José Santos. Sabe por quê? Eu nunca solapei a autoridade dele, nunca roubei a autoridade dele, fortaleci ele como pastor, e o povo entendia e sabia que ele era o meu pastor. Ele viveu os melhores dias da vida dele, quando eu cresci e passei a ser pastor. E eu depois abandonei o salário. Falei, pastor, dá o salário para outro, porque Deus vai me abençoar, e livros, e DVDs, e não sei o que mais, e barababababá. Eu, por bondade de Deus, eu já vendi mais de 10 milhões de livros, e mais de 3 milhões de DVD, essa coisa toda. Então eu falei para ele, o senhor não precisa me dar salário. E eu tinha um carro importado, comprado com meu dinheiro, venda de material, ofertas voluntárias que recebia. E um dia eu entrei na igreja, eu tinha um carro importado, olhei o carro dele, que era um carro bom, nacional, top. Eu falei, não! Isso não é justo, não aceito esse negócio. Fui lá para comprar um carro importado, porque eu queria ver meu pastor melhor do que eu. Honra! Em Cristo digo a verdade, não minto. Em Cristo, digo a verdade, eu tenho muito temor. Eu estou diante da igreja, não estou diante de um grupo de pessoas. O pessoal se engana, pensa que pega o microfone diante do povo e está falando para o auditório. Eu estou falando para a igreja, a noiva do Cordeiro. Brinca, mexe com a noiva de alguém para ver a brincadeira que é. Mexe com a noiva de alguém. Imagina a noiva de Cristo. Então, em Cristo digo a verdade e não minto. O que eu estou falando aqui, meu pastor... Depois eu passei a ser o vice-presidente da igreja e eu comecei, e ele não gostava de mexer, negócio de oferta, de nada. Eu fui aumentando o salário dele chegar e dizer, Silas, para com isso, eu não preciso de mais dinheiro.
Eu dizer, eu não estou perguntando se o senhor precisa de mais dinheiro. Dá para ser neto, inclusive tem uma contribuição minha. Naquela época só tinha o Silas e a Thalita, que era bem novinha, ainda não vinha a Thaísa. Aí eu brinquei com ele, dá para teu neto, dá para os pobres. O teu salário não tem nada a ver com a tua necessidade, tem a ver com o que o senhor é para lhe honrar. Outra coisa que eu acertei. Casei com a mulher certa. Essa sim, casava de novo. Essa sim. Meu amigo, minha mulher nunca lançou na minha cara minhas burradas. Eu quebrei 6 vezes. Você quer quebrar? Você pensa quando quebra fica o quê? Dívida. Minha mulher, eu nunca ouvi da minha mulher. Não te falei? Eu sabia que ia acontecer de novo. Minha mulher nunca puxou meu tapete. Nos meus momentos mais terríveis, mais difíceis. Vamos embora, Silas. Deus está com a gente. Nós vamos vencer isso. Deus vai te ajudar. Caramba! Se não fosse minha mulher, subirá. Se não fosse minha mulher nas minhas burradas, nos meus erros, nas minhas precipitações, nas coisas que eu fiz, que eu não pedi a Deus direção e quebrei a cara. Ah, se minha mulher dissesse uma palavra a me desestabilizar totalmente emocionalmente, eu não estaria aqui falando hoje com vocês. Eu não seria pastor da igreja que eu sou. Senhoras, as senhoras são poderosíssimas. Está em jejum? As senhoras são poderosas. Eu estou falando de esposa, porque eu estou falando dos meus acertos. Pode falar de marido. Como é que você fala para a tua mulher? Como é que é isso, cara? Você sabia que quando você fala para o homem assim, a mulher fala para o homem, tu é um bobalhão, entra no ouvido e sai no outro. Valeu. Tá legal, tá bom. Agora você diz para a mulher, ô bobalhona, entra no ouvido, vai ao coração, pode sair pelo outro ouvido ou pode ficar aqui. Ela elabora diferente, cara. O problema dos machos é que pensa que a mulher elabora emocionalmente igual. Olha o que tu está falando para tua mulher, ô marmanjo. Cuidado. Quer ver uma outra coisa que eu acertei? Essa aqui. Ter amigos. Ter amigos. Não bajuladores. Não subalternos. Amigos. E para você ter amigos, você precisa de ter pessoas que você não entendam que você é inferior a elas ou superior a elas, mas é um igual. Tem líder que só sabe tratar se ele estiver na posição superior. Ele não sabe tratar com iguais, por isso que ele não se relaciona com outros pastores, porque você pode ser pastor de 100 mil membros, ter 3 mil pastores debaixo da tua autoridade, mas quando você se relaciona com um pastor de 500 membros, ele é um igual teu. E muito cara, desculpa, é uma sociopatia. É um sociopata. Ele não sabe se relacionar com iguais. Por quê? Você pode ser pastor do que for, meu chapa. Eu posso ser pastor do tamanho da igreja que for. Quando eu me relaciono com outros pastores, eu estou me relacionando com igual. Não é com subalterno, não. Ou com alguém que me tem como mentor, como meu líder. A coisa boa que eu fiz foi ter amigos. Eu tenho amigos de 30 anos, de 35 anos, talvez o mais novo. Eu tenho um grupo de amigos de 14 pastores, o mais novinho tem 15 ou 20 anos. 2 vezes por ano a gente sai para um hotel, 5 dias, para lavar roupa. Lavar roupa, o couro come. O que está falando, cara? O que é isso aqui que você fez? Está errado, cara. Para rir, para brincar.
né? 5 dias de consagração e jejum, aleluia. Vamos reunir nós com as nossas esposas e vamos. Não, sou ser humano. Para a gente rir, para brincar, eu tenho um grupo com eles, as esposas têm um grupo com elas. Rapaz, Paulo tinha amigos, você nunca leu Filipenses 2:25? Só para esse cara, Epafrodito, meu irmão, companheiro e cooperador. Só para ele Paulo diz isso. Para Tito, 2 Coríntios 8:23, meu companheiro e cooperador. Romanos capítulo 16 tem uma lista de 26 cooperadores de Paulo. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 16, Paulo diz assim: o Senhor conceda graça à casa de Onesíforo, que vindo a Roma me procurou, me achou, não se envergonhou das minhas prisões e muito me alegrou. Onesíforo era um contador de piada gospel sem maldade. Leia o texto. Onesíforo foi na cadeia, não foi? Ô irmão Paulo, eu vim aqui, manto. Não. Onesíforo sabia que Paulo, porque não interessa se a prisão é domiciliar ou não, ninguém quer estar preso, Paulo estava por baixo, Onesíforo era amigo de Paulo, e ele foi lá compartilhar. Quando minha esposa teve um surto psicótico, 9h30, 10 horas da noite, e quando deu 11h30 que eu vi que o bicho estava pegando, eu peguei o telefone e liguei para 5 amigos que atenderam o telefone, os outros não atenderam porque está fazendo uma coisa. Eu falei: fulano, dobra o joelho aí que o bicho está pegando aqui. A Elisete, pelo tudo os sinais, ela está tendo um surto psicótico, me ajuda em oração. Quem são os seus amigos? Gente que está no mesmo nível que você é. Não, eu sou amigo, pastor, dos meus pastores, do meu ministério. Ok, mas eles olham para você como um líder, como autoridade. Não vai ter coragem de dizer algumas coisas que você precisa ouvir. Pastor, eu tenho amigos aqui na minha empresa. Eu tenho 100 funcionários e todos são amigos. Deixa de ser panaca, rapaz. Os caras te honram, te obedecem, que tu é o patrão, tu é o chefe. Tem amigo com outras pessoas. Isso aqui foi uma coisa boa, rapaz, que até hoje eu cultivo. O Subirá falou e a recíproca é verdadeira. Que pena que eu te conheço há pouco tempo. Queria te conhecer muito lá atrás. Tinha aproveitado mais, tinha aprendido mais, tinha recebido mais, tinha, para a minha vida, para a vida da minha esposa, da minha família, contribuído de uma melhor maneira. Mas não tem problema não, a gente recupera o tempo. Vocês pensam que meus amigos, pastor Silas, seus amigos devem lhe respeitar. Sim, respeita como eu respeito eles. Está pensando que meus amigos são meus bajuladores? Está pensando que meus amigos falam tudo que eu quero ouvir? De vez em quando recebeu, ô Malafaia, para que isso aí? Alivia aí. Alivia um pouco. Menos, o cara está muito violento esse troço que tu está falando aí, cara. Não precisa ser tudo isso. São meus amigos. Ô Silas, que palavra. Olha, esse programa de televisão foi do céu. Essa esculhambação que tu passou aí, olha, você podia ter falado melhor, com mais força. Eu deixei de fazer muita burrada, de falar muita bobagem por causa de meus amigos. Vou contar uma. Eu ainda não era pastor de igreja. E começou uma proliferação. Mulher de pastor é pastora. Aí eu falei: peraí, mulher de pastor pode ser uma pastora, desde que ela tenha uma vocação. Isso agora virou ato conjugal. Porque o cara é pastor, a mulher é pastora. Isso começou uma proliferação há anos atrás. Aí eu chego para Jorge Linhares, estou dando nome e tudo, um desses amigos, e digo: Jorjão, estou preparando uma mensagem para a TV, que a giripoca vai comer. Eu sei que Deus chama mulher. Eu sei que Deus chama, mas esse negócio está uma esculhambação. Aquilo que devia de ser exceção está uma regra absurda, está um negócio de doido. Eu vou largar o aço. Eu vou bater, mas vou bater com muita força. Eu sei quando eu quero bater em alguma coisa, o que é que eu faço? Eu me conheço um pouquinho. Eu falei para o Jorge. O Jorge não estava assim, na sala dele, depois que tu acabou.
Posso te dar um conselho? Falei, pode, tu é meu amigo. Então, deixa eu te falar. Você ainda não é pastor de igreja. Cuidado, que amanhã você pode ser pastor de igreja e precise consagrar uma mulher, e vão pegar esse vídeo e vão tripudiar sobre você. Espera um pouco. Deixa se um dia você for pastor. Espera um pouco. Eu parei e falei, esse cara está certo. Esse cara está certo. Eu não sou ainda pastor de igreja. Ele está certo. Falei, valeu, Jorjão. Dez anos depois, eu virei pastor. Meu primeiro ato. Vocês estão pensando que é minha mulher. Meu primeiro ato. Uma mulher da nossa igreja, que comprou o terreno, que começou a igreja, que construiu o templo sozinha, que meu sogro era duro na grana. Começou do nada. Dirigiu uma igreja. 30 anos. Como era da Assembleia de Deus, meu sogro tradicional, irmã Antonieta Rosa. Começou o povo, comprou o terreno, construiu a igreja sozinha, liderando mais de 600 pessoas. E era a irmã Antonieta. Meu primeiro ato como pastor, consagra essa mulher a pastora. Se meu amigo Jorjão não tivesse falado. Se eu não tivesse amigos para me contraditar. Você quer ouvir só o que te agrada? Você não quer amigo, você quer bajuladores. Você não quer ter amigo, tu quer bajulador, tu quer ser idolatrado. Quer culto para você. Uma outra coisa que eu fiz e que eu acertei. Cuidar da minha família. Eu era evangelista. 80% a 90% de todo o material que eu vendia e a oferta que eu recebia era para depositar para pagar programa de televisão. Eu vivia igual um louco pregando de norte a sul, de leste a oeste por causa disso, mas eu tinha uma disciplina. Um final de semana fora, o outro eu teria que estar em casa. Nunca acima de 5 dias fora de casa. 5 dias no máximo pregando fora, volta para casa. 5 dias, volta para casa. Não adianta ganhar o mundo e perder minha família. Sempre, repita aí sempre. Eu fui evangelista há 28 anos. Sempre tirei férias com a minha família. Sempre. Sempre, pastor. Não posso. A igreja... Deixa eu te dar uma palavra que eu ouvi de um cara chamado Myles Munroe. A palavra não é minha, não. Mas deixa eu falar uma coisa. Cuidado, pastor, para você não adulterar com a mulher dos outros. O que é isso? A igreja é de Cristo. Você quer adulterar? Você tem uma mulher em casa. E você só se dedica à igreja. Comparado a uma mulher, comparado à noiva. É comparado à noiva. O pastor fica o tempo todo igual um louco e perde a família. E perde a mulher. Você nunca saiu de férias, compadre? Você é empresário. Isso aí. Então deixa eu dar uma notícia para os senhores empresários. Isso mesmo. Trabalha e ganha dinheiro. E trabalha. Meu nome é trabalho há 20 anos. Trabalha há 25 anos. Aí um dia, bum, tem um infarto. Deixou a santa serva do Senhor, montada na mufunfa, vai fazer fila para o teu lugar. Tu nunca usufruiu, tu nunca foi passar em lugar nenhum, nunca teve um bom carro importado, eu estou falando em tese. Aí o cara chega, o Ricardão Gospel, chega e diz,
querida, vamos fazer uma viagem à Europa. O quê? É com o dinheiro dela. O quê? Vamos, eu já vi tudo na agência, já tem um pacote hotéis 5 estrelas, vamos passar 15 dias fora. Mas como ele me ama? Com o dinheiro do otário, que trabalhou a vida toda, não usufruiu nada. Se Deus, que podia fazer o mundo em um momento, fez em 6 dias e no 7º descansou, o que Deus está deixando? É uma lei moral. Você não é máquina. Eu tiro férias. Eu tenho pastores aqui, eu obrigo todos os meus pastores a tirarem férias. E aí, um dia chegou para mim e disse assim, mas pastor, eu para poder dar uma de, entendeu? Assim, um cara que amava a igreja. Mas pastor, olha, eu não vou tirar férias, não tem para onde ir. Fica 15 dias em casa, a igreja vai tirar férias da tua cara. Vai ser besta lá em outro lugar, rapaz. Você não tem para onde ir? Então fica em casa, vai para o jardim zoológico. Leva o isopor para a praia, vai para Copacabana, te vira, te lasca, meu chapa. Mas 15 dias, tu não aparece na igreja. Eu saio de férias, sabe o que eu falo? Para o meu vice-presidente, eu digo para ele, se minha mãe, na época meu pai, algum irmão meu, falecer, me liga. Porque eu vou ter que voltar. O resto, manda uma coroa de flores. Se algum pastor aqui falecer também, se for você, eu volto. Porque você é o vice, então alguém vai me ligar, eu vou ter que voltar. Avisa o outro aí. O terceiro na linha sucessória, que se você for enquanto eu estiver de férias, ele liga. Mas qualquer outro, manda uma coroa com o meu nome. Saudades, pastor Silas Malafaia e família. Não me liga para me perturbar. Porque a igreja quem cuida é Jesus. Claro que eu amo a igreja, eu boto energia, minha turma está aqui, eu trabalho igual um danado, boto para quebrar. Mas, ei, para, eu tenho uma família. Já estou chegando no final. Puxa, isso alisa meu ego, olha. Meu Deus. Olha como é que eu estou falando. Louvado seja o meu nome, glórias a mim. Essa aqui. Uma coisa que eu acertei. Claro que eu estou falando mais dos meus acertos do que meus erros, né? Pega leve, né, irmão? Já sentiu que já passei do empate. Eu falei 6 erros meus, já estou aqui no 8º. Só para não ficar chato. Uma coisa que eu acertei na minha vida. Aprendi com meu pai e com a minha mãe. Desde que eu sou garoto. Sabe o que meu pai e minha mãe faziam quando me davam dinheiro? Dinheiro para bala, dinheiro para pastel, dinheiro para caldo de cana. Lá no Rio de Janeiro, caldo de cana. Minha mãe me entregava um dinheiro e dizia assim, meu filho, daí desse dinheiro, tira o dízimo e a oferta. Minha mãe nunca disse assim, aqui é para o pastel e para o bolo, aqui é para a oferta. Você decide a oferta. Desde garoto, desde 7 anos de idade. Então eu fui impregnado pela liberalidade. Eu descobri o que está na Bíblia, que qualquer um pode descobrir. A liberalidade. Ofertar, eu não posso falar muito sobre isso, eu falo desse tema, me empolga. Porque se tem uma coisa incrível, é a lei da semeadura. Preste atenção, olha o que Jesus falou em Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 28, síntese. O reino de Deus é como um homem que saiu a semear e sem saber como, aquela semente frutificou. Agora escute. A terra produz o seu fruto naturalmente. Primeiro a semente, depois a espiga, depois os grãos sobre a espiga. Olha o que esse texto está dizendo, preste atenção. Primeiro, que o reino de Deus é movido pela lei da semeadura. E não estou falando só finanças. O reino de Deus. Qual é a lei que move o reino de Deus? Jesus falou, Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 28. Agora escute isso aqui que é muito interessante. Escute. Aí Jesus vai dizer, a terra dá o seu fruto naturalmente. Primeiro a semente, depois a espiga, depois os grãos sobre a espiga. O que Jesus está ensinando? Preste atenção, senhores, atenção, 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 senhores. Por favor, por obséquio, aqui uma bolinha com a tampa do copo. Por favor, bolinha, fique parada no ar. Ô miserável. Não, vamos tentar mais uma vez. Vou usar toda a minha energia mental.
Bolinha, suba ou fica parada no ar ou te soltar. Por que isso, mesmo eu falando, ela caiu? Porque existe uma lei, a lei da gravidade. Quando você entra no curso da lei, ela já está pronta. Acontece naturalmente. O que Jesus está ensinando? Quando você semeia, é uma lei que ele estabeleceu. Não precisa, Deus, aqui está a minha semeadura. Oh, meu Deus, multiplica essa semente. Não precisa, ele estabeleceu a lei. Por isso que ele diz, a terra produz o seu fruto naturalmente. Há uma lei. Primeiro a semente, depois a espiga, depois os grãos. Naturalmente, plantou o milho, vai crescer e vai nascer. Jesus está ensinando que ele não precisa mover o seu poder para fazer com que a sua semente frutifique. Ele estabelece a lei e quando você entra em obediência a essa lei, acontece na sua vida. Eu entendi isso. Entendi. Quantos pastores estão aqui? Tem pastor aqui? Só para me ver, levanta a mão. Oh, aleluia, segura aí, manto forte agora, abaixa a mão. Eu aprendi que o dinheiro da igreja, que eu sou pastor, quando eu uso no reino, eu estou investindo no reino. Quando eu pego um dinheiro da igreja que eu sou pastor e envio para outro ministério, eu estou semeando no reino. Quando eu pego o dinheiro da igreja que eu sou pastor e estou nos meus projetos, eu estou investindo no reino. Quando eu pego o dinheiro da minha igreja e envio para um outro ministério, eu estou semeando no reino. Você já experimentou enviar oferta para um outro pastor? Você já experimentou enviar oferta para um cara que está a 3 quilômetros de você, que fala mal de você e que bota você igual ao diabo? Não? Deixa eu te contar uma experiência. A 3 quilômetros da nossa igreja tinha uma outra Assembleia de Deus. E quando eu assumi a igreja, eu vinha na toda, um cara mais jovem, o pastor lá da outra igreja de 70 anos, o pau comendo com força, e aí ele, um homem de Deus, integridade moral, mas coitado, ser humano, começou no público da igreja, olha aí minha gente, igreja da Porta Larga, é lá do Malafaia, lá vale tudo, aqui não, aqui nós estamos a doutrina, nós somos da Assembleia de Deus, e pai, o pau comia, eu e o diabo estavam no mesmo nível. Eu estava construindo o nosso templo lá, um templo para ser 1.580 pessoas sentadas. Eu estava construindo o templo, uma obra pesada de alta velocidade. Nós construímos por obra, graça, misericórdia de Deus, liberalidade dos irmãos, em 19 meses. No meio da obra, meu irmão, o meu tesoureiro vira para mim e diz assim, pastor, com licença, deixa eu falar uma coisinha para o senhor. Nós já estamos em 800 mil reais de dívida. E só tem 100 mil no caixa, a obra vai parar. Os caras estão começando a ameaçar. O que eu faço? Eu parei, pensei e falei, França, 100 mil resolve o nosso problema? Pastor, nós já estamos devendo 800. Falei, 100 mil? Não resolve não? Então é semente. Não paga nada. Eu vou orar a Deus para ver onde eu vou enviar esse negócio. Ele falou, não paga nada. Já estamos devendo. Vamos ficar devendo. Paga nada não, segura aí. Não, pastor, eu ia mandar 10 mil para fulano, ainda falou isso para mim. 5 mil para um tapazinho, um buraco aqui, uma balinha na boca, não vai botar bala na boca de ninguém. Não paga ninguém. Fui orar, Senhor, eu estou precisando de uma terra, porque a tua palavra eu creio. Eu creio. A lei que governa o teu reino é a lei da semeadura, e não é só finanças, quero deixar claro. Aí o Espírito Santo falou, o pastor que está a 3 quilômetros de você está terminando um prédiozinho, uma igreja de um nível menor, de gente mais pobre, e não tem dinheiro. Eu falei, não, isso é o diabo que está me falando, isso é o diabo. Ah, diabo! Ah, capeta, que eu vou mandar dinheiro, esse cara mete o pau, eu vou mandar dinheiro, eu vou mandar nada! Aí o Espírito Santo falou, ei, entregue uma oferta. Ele faz parte do reino, e ele está precisando.
Falei, meu senhor. Acha o telefone desse homem. Liguei para ele, falei, pastor fulano, Malafaia. Quem? Malafaia. Sim, o que é? Ele pensou que eu ia arrumar algum tumulto com ele. Eu falei, pastor, o senhor está terminando uma obra aí, não está? Ele falou, eu estou terminando uma obra, coisa difícil. Ele falou, pastor, eu estou numa grande obra aqui. E eu estava orando a Deus para enviar uma semente. E Deus falou que era para enviar uma semente para a sua igreja. Ele falou, o quê? Eu falei, o senhor pode vir aqui? Quando é que o senhor pode vir? Amanhã. Ele veio, ele não sabia quanto é que era. Eu falei, Jesus, eu ouvi dizer que esse homem já teve problema de coração. Não deixa ele morrer aqui por causa da oferta, não. Aí fiz o cheque, mandei o tesoureiro fazer o cheque, 100 mil reais. Eu falei, aqui está a oferta. O bicho, quando abriu os olhos e viu 100 mil conto num cheque, falou, tudo que eu estou precisando para acabar minha obra. Eu falei, glória a Deus, pastor. O senhor é um homem de Deus. Ele saiu. Isso era uma quarta-feira. Na quarta-feira seguinte, na terça-feira seguinte, um membro da igreja empresário liga para mim e diz assim, pastor, eu estou precisando falar com o senhor urgente, por favor, me atende aí. Eu falei, amanhã, filho. Amanhã eu estou na igreja. 3h da tarde, tá bom. Quando eu chego na igreja, o cara vem com 2 malas. Eu pensei que, eu falei, ele deve estar pedindo, vai fazer alguma viagem, empresário, quer que eu ore. Ele vem com 2 malas assim, empurrando. Aí eu falei, chega aqui. Eu falei, o que é? Pastor, quarta-feira passada, o dia que eu dei o cheque para o pastor. O senhor sabe que eu estou ampliando a minha empresa? Eu falei, sei. Eu estava na obra e Deus falou assim comigo, você é muito miserável e egoísta. Você está com a grana para a tua obra e meu servo construindo a minha casa lá igual um louco. Falou, pastor, isso está na minha cabeça desde quarta-feira, eu não aguento mais. Eu trouxe aqui uma oferta, R$1 milhão. Para resumir a história, vai nessa igreja lá, desse pastor, e tenta hoje falar mal de mim. Vai lá, experimenta. Eu sou a 4ª pessoa da Trindade para ele hoje. Quantos minutos? 5? Ih, caraca, eu já estourei a hora. Rapaz, me perdoe, Subirá. Eu estou aqui com o relógio virado de cabeça para baixo. Eu não vou dizer que foi Deus. Eu não vou comentar mais nada. Só vou dizer aqui para mim encerrar. Número 1. Uma das coisas mais importantes da minha vida que eu digo para os meus pastores, que eu pratico, compaixão. Sentir como se fosse, se colocar no lugar do outro. Porque a gente que é pastor, que lidera povo e gente, e que tem poder e autoridade, quando eu vou tomar uma atitude com alguém que erra, no meu coração diz assim, Silas, o que você gostaria que fizesse com você, se você estivesse no lugar dele? Uma das coisas que norteiam minhas atitudes, alguém me vê na televisão, raquetada, rabo de arraia, a tesoura voadora, esse cara é um troglodita, meu Deus do céu, eu não queria estar na mão desse cara. Você está por fora, você não me conhece. Uma marca da minha vida no ministério é compaixão. Já recuperei pastor caído da minha igreja. A mulher dele não adulterou nem os filhos. E eu mantive salário do cara, casa, tudo, até recuperar. E não jogar fora como um bandido porque cometeu um erro. Mais uma, e eu vou terminar. Viver dentro das minhas possibilidades. Eu tinha programa de televisão e andava de ônibus. Uma vez eu estou no ônibus, 6h da manhã, eu ia para a cidade, um tal de 350. Passei Irajá, uma lata de sardinha. Aí um irmão assim, começou a se olhar assim. Aí eu vim, com licença, chegar perto dele e falou, você é o pastor Silas Malafaia. O que o senhor está fazendo aqui? Indo para o centro da cidade. Seu carro quebrou? Não tenho carro. Eu fui pregar na mais importante igreja do Rio de Janeiro, que era a Assembleia de Deus de São Cristóvão.
Essa é a última mesmo. Botaram os cones na frente da igreja para o pregador. E sobrou a Kombi da igreja. E vinha eu na Kombi. Tinha um diácono na frente, né? O primeiro do primeiro cone. Aí eu botei a seta para entrar, ele falou: sai daí, rapaz, é do pregador. O segundo diácono me reconheceu e falou: é ele! Mas não, eu com a Kombi. Parei a Kombi, vida aberta, e botei o braço em cima, aí veio o diácono e disse assim: gostei. Falei: o que foi? Deixou o carrão na garagem. Isso é que é humildade. Eu não tenho carro, rapaz. Viva a vida conforme você pode. E para encerrar, eu ir embora. Aprendi a não tocar na glória de Deus. Não toque na glória de Deus. Não toque na glória de Deus. Eu aprendi um texto de 2 Samuel 5,12 com Davi, e é um lema da minha vida. E havendo Davi se fortalecido no reino, e reconhecendo que o Senhor o exaltara por causa do seu povo. Eu não estou aqui por causa de mim. Eu não tenho programa de televisão e nome no Brasil por causa de mim. É por causa da igreja. Você é um pastor de sucesso? É a igreja. Você em vento em popa no teu negócio? É Deus. É Deus. É Deus. A Ele é a glória para sempre. Amém. Obrigado.